Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor nessa noite. Nós estamos aqui mais uma vez na congregação do bairro Novo Horizonte para a transmissão de mais um culto online, pelo Facebook. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes aqui. Hoje nós seremos um pouco mais dinâmicos, irmãos. Tem alguns irmãos que estão conosco aqui nessa noite, terão a sua participação no culto. E os irmãos que estão aí do outro lado também nos ouvindo, nos acompanhando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. E que tudo nessa noite seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua casa, na tua presença neste momento, ó Deus, para cultuarmos o teu nome, ó Deus de poder. Os irmãos que estão presentes aqui, que serão usados pelo Senhor, que serão canal de bênção pelo Senhor, e os nossos irmãos, ó Pai, que estão ao alcance da nossa voz neste exato momento, que a graça, que a bênção, que o poder, que a misericórdia do Senhor esteja alcançando a todos nessa noite para a glória do teu nome. Eu te peço a tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos tentar ser o mais dinâmico possível. Nós vamos convidar a irmã Cristiane, que vai estar louvando o Senhor com 3 hinos da harpa nessa noite. E logo após a irmã Cristiane, o cooperador Paulo já vem trazer a palavra inicial nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Nós louvamos a Deus nessa noite, por estar aqui na casa do Senhor, para adorar e engrandecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, Sabemos que é motivo, de nós alegrarmos, privilégio nessa noite estarmos aqui para adorar o Senhor. O hino 131. Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber Tua luz. De valor em valor, só por Ti avançar. Ó, me traz junto a meu Jesus, eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à santa Sião. Por Teu grande com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. Valor em valor
45. A minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece, sedenta de amor. És meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, petição recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Almeja sempre andar no teu temor. Tu vives já no meu coração e guias-me pela tua mão. És minha salvação. A minha alma ama-te, Senhor, petição recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. A tua face procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz e salvação verás. A minha alma ama-te, petição recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Por mim sofreste incomparável dor. Teu nome quero aqui louvar, os teus preceitos e leis honrar e sempre em ti pensar. A minha alma ama-te, Senhor, petição recebe vida e amor. 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome
Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Estamos felizes por mais um dia. Podemos estar meditando na palavra do Senhor. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos um texto que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Apenas até aqui, meus irmãos. Quando nós observamos as Escrituras Sagradas, e eu me deparo com esse texto, quando nós olhamos a amizade que Davi tinha com Jonatas, e a aliança que Davi ele fez para com Jonatas, que prometeu que seria fiel a Jonatas, e da mesma forma também Jonatas prometeu que seria fiel a Davi, até o último dia de sua vida. E eis que Jonatas, então, ele é morto, e passa-se um tempo, e agora Davi, ele então faz questão, Davi se lembra daquela aliança que tinha feito com Jonatas, e Davi então vai até um servo seu, e pergunta se tem mais alguém vivo da casa de Saul, para que ele possa usar de beneficência para com ele. Então o teu servo Ziba chega até Davi e diz: olha, tem um que está na casa de Maquir, na terra de Lodebar, mas este está aleijado de ambos os pés. E Davi então fala que busque então esse Mefibosete, para que possa agir de boa fé com ele e restituir tudo aquilo que tinha sido perdido da casa de Saul. E eu fico imaginando que quando Davi ele foi até a casa de Maquir, na terra de Lodebar,
quando Mefibosete, então, ele vê Davi chegando, provavelmente ele tenha corrido, talvez se escondido, porque ele via que vinha um grande exército vindo em direção a ele, e pelo contexto em que eles viviam, poderia ser uma outra guerra se levantando, porque na terra de Lodebar é uma terra seca, uma terra sem pasto, uma terra árida, na qual nada se produz naquela terra, mas esse Mefibosete, ele estava naquela casa porque ele foi levado por uma das servas ali, quando foi correr daquela batalha que se levantou, e ela caiu sobre essa criança, e ele ficou aleijado de ambos os pés. Então essa serva pega esse Mefibosete e leva para a terra de Lodebar, porque não era uma terra que as pessoas gostariam de ir, porque era uma terra que não tinha nada, não existia nada naquela terra. Mas eu quero te dizer uma coisa: existia uma casa, e existia uma pessoa de bom coração que recebeu essa criança, que tinha herdado a promessa de Deus através da vida de seu pai. Então essa criança que agora estava escondida, ele, quem sabe, olhando da varanda daquela casa, e ele se esconde, porque não sabia o que estava vindo em direção a ele. Mas quando Davi chega perto e o chama pelo nome, então ele reconhece quem era Davi, e Davi vai falar com ele, vai lembrar a ele da promessa que tinha feito ao seu pai Jonatas. Então Davi fala com ele que restituiria tudo aquilo que foi tomado, porque quanto tempo ele ficou ali escondido naquela terra, porque eu acredito assim, que às vezes Deus, ele nos leva por caminhos difíceis, Deus, ele nos esconde, nos tira de um certo contexto, para que mais à frente ele possa nos honrar. Foi isso que Deus fez então com Mefibosete, tirou ele de um contexto que talvez ele não seria honrado naquela terra, naquele tempo, quem sabe ele seria até morto, mas passa-se um tempo e Davi então lembra da vida, promessa que eles tinham feito um para com o outro, e Deus então resolve restituir a Mefibosete tudo aquilo que era da casa de Jonatas. Então Deus manda que Davi vá até a terra de Lodebar, a terra do esquecimento, que muitas pessoas dizem que era a terra do esquecimento. Às vezes nós estamos na terra do esquecimento, é porque Deus nos leva para lá, para quando Ele se lembrar de nós, Ele nos honrar na época certa, que nós precisamos ser honrados. Às vezes nós estamos com grandes cargas sobre os nossos ombros, talvez até pensando que as pessoas não estão nos vendo, mas eu tenho a inteira certeza de que Deus, Ele está nos vendo, onde quer que nós estejamos, né? Fique com essa palavra nessa noite, meus irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, Deus abençoe a irmã Cristiane nessa noite, irmão Paulo, que estão aqui conosco nessa noite. Nós também vamos ouvir nessa noite, irmãos, uma saudação pelo nosso irmão Jefferson, que está aqui também nessa noite, e depois do Jefferson nós vamos ouvir a Vanessa e a Vanusa, louvando ao Senhor nessa noite também com um dos seus hinos, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu gostaria de estar lendo uma passagem em que eu particularmente gosto muito dela. Uma palavra de vitória, de vida, né? Para nossas vidas, no momento que nós estamos vivendo hoje. Está no livro de João, versículo 14, capítulo 14, versículo 6, que vai dizer o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ou seja, irmãos, ele é o único que é digno, né, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ele tem cuidado de nós. Ele não morreu naquela cruz em vão. Ele morreu por amor a nós. Esse é um amor imensurável. A gente não pode calcular um amor como esse. Nós estamos passando por momentos difíceis, né? A gente está vivendo aí na cidade de Três Marias, não só aqui, em outros lugares, outros países. Estão passando pela mesma crise aí, né? Crise econômica, saúde. Tem pessoas nesse momento estão desempregadas, né? Algumas sem ter até o que comer, algumas tristes, chorando, né? Passando por muitas dificuldades. Mas eu tenho uma palavra de vitória para a sua vida. Jesus é o caminho. Você está triste, Jesus é o caminho. Aleluia. Você passa por dificuldade, Jesus é o caminho. Você está desempregado, Jesus é o caminho. Creia nesse Deus, né, que tem cuidado de nós. Ele é nosso bom pastor. Ele tem cuidado de nós. Basta a gente crer.
Mas quando for falar com Deus, não fale como se estivesse falando com um Deus morto, mas fale como um Deus vivo, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou e está vivo hoje. Deus tem cuidado de nós, basta a gente crer. Olha, eu falo essa passagem não como uma pessoa que ouviu uma história, mas como alguém que viveu essa história, porque Deus mudou a minha vida. Através dessa palavra, Deus mudou a minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Você que está em casa, está desempregado, não sabe mais o que fazer, ore a Deus, converse com Deus, mas converse de todo o coração. Eu falo porque onde eu trabalho todos os dias, eu tenho o costume de chegar lá e orar, mas quando eu vou orar para Deus, sabe quando você vai falar com uma pessoa que é muito especial na sua vida, em que você fica se preparando, o que eu vou falar, mas como eu vou chegar lá, eu vou falar, como é que eu vou falar? Eu fico assim no caminho, quando eu estou chegando no meu serviço, eu vou pensando, vou falar isso com Deus, mas eu falo de coração e Deus ouve. A gente sente que Deus ouve a gente. Então, que essa palavra seja de vitória na sua vida, de libertação. Nada está perdido, isso é passageiro. Eu falo para vocês que olha a paz que Jesus nos dá. Tem pessoas que é tão pobre, mas tão pobre, como elas podem ser tão felizes com tão pouco? Isso é só Jesus que faz na nossa vida, né? Não é dinheiro no mundo, nem nada aqui. Hoje isso aqui tudo é passageiro, nada a gente vai levar, né? Só o amor de Deus na nossa vida. Agradeço a oportunidade. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Faltou o que falar, chorei, gemi, pensei não merecer o seu olhar, mas no meio do silêncio, não sei bem como explicar, eu ouvi a sua voz a me falar. Os teus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Eu entendi que o teu silêncio é uma canção de amor, que até assim também está tratando a minha dor. Mas como bem me conheces e quer me fazer sorrir, faz questão de repetir pra eu ouvir. A ti, os teus e o que
Graças a Deus, né, meus irmãos? Que maravilha, como Deus é maravilhoso e como o Senhor Ele tem falado conosco nessa noite, né? Para a glória do nome dEle. Eu sei que você é um milagre de Deus, como eu sou um milagre de Deus, como nós temos visto Deus cuidar de nós nesses dias em que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias em que infelizmente muitas pessoas estão morrendo, outros estão infelizmente suicidando, alguns estão se acidentando. Agora mesmo eu passei por um acidente de moto muito grave ali agora, mas o Senhor tem nos guardado, meus irmãos. Você é um milagre de Deus, Deus tem cuidado de ti. Nós vamos orar pelo presbítero Maico nessa noite, que vai ministrar a palavra do Senhor nos nossos corações. Nessa oração nós vamos orar por essas pessoas, né, que estão precisando da bênção de Deus. Eu contemplei um acidente ali agora há pouco, perto do viaduto, mas que Deus tenha misericórdia, alcance aquela vida, né, e tenha misericórdia dele em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, nesta noite, porque estamos na Tua casa, na Tua presença, porque temos sentido a Tua presença, temos ouvido o Senhor falar conosco nessa noite de uma maneira gloriosa. Pai, temos vivido dia após dia o milagre, o cuidado do Senhor nas nossas vidas, da Tua igreja, da Tua obra, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, o Senhor prometeu não nos deixar órfãos, o Senhor enviou o Consolador para estar conosco, o Senhor prometeu, Senhor Jesus, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a obra do Senhor, e nós temos contemplado o cuidado do Senhor, temos contemplado a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Agora, meu Deus, aqueles que estão aí fora, que estão precisando, meu Deus, aquele jovem que acidentou de moto, tenha misericórdia dele, Senhor Jesus, guarda ele, protege ele, visita ele. Oh Deus, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar o quadro, para mudar a situação. Abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa nação, e abençoa nessa noite, Pai, cada coração que vai ouvir a Tua palavra. Eu te peço a Tua bênção, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Presbítero Maico. Cumprimento e saudo todos aqueles da qual nos vê, nos escuta pelas redes sociais. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso, porque tudo isso é novo para a gente. Mas acredito eu que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Romanos, capítulo de número 12, e o verso de número 2, que nos diz assim: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vou repetir um verso aqui: mas transformeis pela renovação do vosso entendimento. Confesso para os irmãos que esse período de pandemia, período de ficar mais em casa, eu tirei mais para ler. E eu li dois livros de dois autores brasileiros, um chamado Pablo Marçal, bem conhecido, um livro chamado Levanta-se do Caixão. E eu li um livro de um pastor que está crescendo, um pastor carioca chamado Tiago Brunetti, que ele fala sobre as emoções, controlar emoções inteligentes. E esses dois livros, ele trouxe ao meu entendimento, ao meu mindset, ao meu cérebro, algo interessante que me deu um start, que me parou para pensar sobre governar as nossas emoções. Vivemos numa igreja que é comandada e controlada por pessoas, por ser humano. Vivemos numa sociedade que é controlada e gerada por pessoas, o ser humano. Então, a emoção, ela vem através do ser humano, e a emoção, ela se encaixa num mundo, num todo. Mas se nós não soubermos e conseguimos controlar essas emoções, nós não conseguimos viver na sociedade, não conseguimos viver na igreja, não conseguimos atingir aquilo da qual fomos tratados e apresentados por Deus para servir. O interessante é que, lendo alguns artigos esse mês ou essa semana, não me recordo, eu vi que as empresas, alguns anos atrás, elas contratavam fazendo um teste de QI, coeficiente de inteligência. Então, aquele que se sobressaía sobre esse teste de coeficiência de inteligência, ela ficava mais apto para se
preenchendo aquela vaga de emprego. Mas hoje, no século de número 21, se eu não sei, ou 22, no século de número 21, se mudou isso. Hoje, as empresas estão fazendo o teste de QE, coeficiente emocional. Não se quer mais uma pessoa muito inteligente para estar na frente de uma multidão de pessoas ou governar pessoas. Os empresários e empresas querem pessoas que sabem lidar com a emoção. E na Bíblia, quando nós vemos, não é diferente. Nós vemos o primeiro rei, chamado Saul. Ele caiu porque não soube controlar as suas emoções, não soube controlar o seu ego. Pegou aquilo da qual Deus falou que não era para pegar, sacrificou aquilo porque não soube esperar o profeta chegar. Nós estamos vivendo num mundo que as emoções, elas estão à flor da pele, e ela vem trazendo algo interessante. Lendo alguns artigos essa semana, vem ao meu entendimento, e acredito que muitos também podem ter lido, que o número de suicídio após pandemia, após ficar mais em casa, após ficar mais com os familiares, ele aumentou. O número de divórcio entre casais matrimoniais, ele aumentou. O nível de suicídio de jovens de 15 a 29 anos, ele aumentou esporadicamente. Nós estamos vendo que a sociedade, ela não sabe controlar as emoções. Mas nós temos um manual chamado Bíblia Sagrada, e ela nos ensina algumas coisas interessantes. Nós vemos pessoas e agora deprimidas e a depressão pegando. Agora virou moda ter síndrome do pânico, agora virou moda ter ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Os médicos agora passam remédios e remédios para ansiedade. Pessoas aflitas e ansiosas para acontecer algo. Mas hoje eu tenho uma palavra de Cristo para a tua vida. O Senhor está controlando a sua ansiedade nesta noite. O Senhor está controlando o espírito de suicídio que rodeia a sua casa nesta noite. O Senhor está controlando e gerando o teu casamento nesta noite. O Senhor, Ele está cuidando dos seus filhos nesta noite. Nós vemos que pessoas desequilibradas emocionalmente, ela não sobressai em lugar nenhum. Quando nós não controlamos as nossas emoções, não conseguimos viver numa sociedade, não conseguimos viver numa igreja e não conseguimos alcançar a Cristo. Como assim? Se eu não controlo as minhas emoções, eu não consigo chegar a Cristo. O pecado separou nós de Deus. Agora o Senhor subiu ao céu, e interessante que quando Cristo, ele vive no meio da sociedade da qual da sua época viveu, no meio dos apóstolos, ele viveu por 3 anos e meio no seu ministério. E o interessante é que quando nós lemos a Bíblia, e agora como vamos ver e imaginar, vemos Cristo, ele andando em meio aos seus discípulos e ensinando. De repente, o Cristo, o Jesus, aquele que operou milagres, maravilhas, o Filho de Deus, vira para os seus 12, vira para os seus discípulos e fala a seguinte frase: é bom que eu vá, para que ele venha. Sabe qual que é o interessante aqui? Como assim os discípulos na época devem ter ficado perplexos? Como assim esse homem que opera prodígios, que opera maravilha, que consegue chegar ao coração do ser humano, ele vai? Como assim nós vamos perder ele? Mas o interessante é que ele disse: é bom que eu vá, para que ele venha. E o interessante é que agora Jesus, ele vai ao madeiro, e nós conhecemos a história, e para você que não conhece a história, ele morreu numa cruz do Calvário, para nos dar a condição de estarmos habitando nessa sociedade de hoje. Mas agora, passado 10 dias, ele veio, o Espírito Santo. Mas ele não veio como matéria de carne e osso, assim como Jesus veio. Ele veio em espírito e habita dentro do meu coração e dentro do seu coração. E agora, quem sabe você, como criança, assim como eu, já discutiu no meu grupo de adolescentes e de jovens, da seguinte forma: quando eu chegar ao céu, eu quero conhecer, quem sabe, Elias, e perguntar como que ele teve aquela autoridade de enfrentar aquele rei e profetizar daquela forma que não haveria chuva. Outro disse, na minha época de adolescente, que queria conhecer José. Outro disse que queria conhecer Daniel. Mas agora eu paro e pensar que esses todos, até mesmo
Os apóstolos, eles têm a consciência e, quem sabe, o segredo ou a curiosidade de nos conhecer. Eu vou te explicar por quê. Os apóstolos, eles andaram com Cristo, viveram com Cristo. Mas o interessante é que quando nós chegamos lá, que fomos perguntar para algum desses que nós queremos conhecer, eu acredito que eles vão fazer a pergunta da seguinte forma para nossas vidas: nós andamos com Cristo, nós vemos até o poder de Deus, mas como que é Cristo habitando dentro de você? Como que é Cristo dentro de nós? Nós vimos Cristo, tocamos em Cristo, mas como que é o Cristo, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você? Muitas das vezes viemos para as igrejas, oramos na nossa casa da seguinte forma, da seguinte maneira: Senhor, rasgue os céus e opera das suas maravilhas dentro de nós. Mas nesta noite eu vou ensinar você uma oração diferente. Nesta noite você vai dizer da seguinte forma: Senhor, nos rasga e aparece, porque o Senhor, Ele habita dentro de mim, dentro de você, e Ele está vendo todas essas emoções que nos rodeiam. Nós vemos algo interessante na sociedade de hoje: pessoas que não conseguem resolver nenhum problema, porque o emocional não deixa. E um homem que não consegue se governar, ou uma mulher que não consegue se governar a si mesmo, ela nunca vai conseguir governar o próximo, nunca vai conseguir liderar o próximo. As emoções, ela lidera as nossas vidas. Começamos algo e nunca terminamos. Quem nunca começou um livro e não acabou de ler? Quem nunca começou a ler a própria Bíblia e não deixou ela pela metade? Quem nunca começou um projeto e nunca levou até o fim? Porque as nossas emoções geram a nossa vida, e no meio do caminho, no meio dos projetos, no meio da leitura, no meio da ligação com Deus, as emoções nos atrapalham e não conseguimos terminar aquilo da qual foi nos proposto, aquilo da qual nós colocamos no nosso coração. E eu tenho algo para te dizer nesta noite: o Senhor, Ele vai entrar dentro do seu coração e agora começar a gerar as emoções. Temos manias de dizer que a vida da qual nós passamos nos trouxe até aqui hoje. Problemas do passado refletiu no presente. Eu tenho o costume de dizer, quando estou conversando com alguns amigos, e eu passei por algumas coisas na vida, e essas coisas na vida, elas não chegou a me afetar profundamente. Por quê? Porque eu não trouxe ela como fragmento. Eu vou simplificar para você nesta noite. Se você toma um tiro, quem sabe de uma espingarda de sal, no primeiro tiro ela vai se abrir, o sal vai se espalhar, vai ter a dor, vai ficar fragmento de sal. A sua pele vai ser marcada. Assim, quando uma granada se explode em fragmentos, chega ao corpo daqueles da qual o rodeiam. Assim é o trauma que você traz, quem sabe lá do passado. Uma bomba foi explodida perto de você, fragmentos te atingiram, e você traz essas marcas até hoje. O interessante é que quando uma filha ou um filho cresce, ouvindo a mãe ou o pai falando que homem não presta, que mulher não presta, automaticamente essa filha, ela se torna adolescente e vai ouvindo isso. Ela se torna jovem e vai ouvindo isso. Ela se torna adulto. E agora ela tem um relacionamento com um homem, e um homem tem relacionamento com uma mulher. E o interessante é que aquilo que ela aprendeu a vida toda, que mulher não presta, que homem não presta, agora começa a refletir na sua vida amorosa. Porque ela foi ensinada e educada aquela vida toda. Por isso que nós vemos homens agressivos. Por isso que nós vemos mulheres agressivas. Por isso que nós vemos homens deprimidos. Por isso que nós vemos mulheres deprimidas. Por isso que nós vemos mulheres querendo gerar o homem dentro de um casamento. E nós vemos o homem querendo obrigar a mulher dentro de um casamento. Porque foi fragmento da vida que os trouxe até aqui nesta noite. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer nesta noite. Isso pode ser mudado. Se até aqui você chegou com fragmentos do passado, algo que você aprendeu, basta de você para mudar isso. Basta sair do seu coração, das suas emoções, para mudar isso.
Até aqui você viveu de uma forma, mas muda o teu cérebro, muda o seu mindset, muda os seus pensamentos. Chega e aproxima-se de Deus, aproxima-se de si mesmo, do Deus que habita dentro de você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não se afastou de você. O pecado afasta nosso de Deus, mas nossas emoções afastam o Espírito Santo de Deus que habita dentro da minha vida e dentro da sua vida, de nós mesmos. Pessoas nervosas demais, pessoas melancosas demais. Hoje, o brasileiro, ele tem esse costume de chegar em qualquer fila e agora fazer amizade. E ali ele começa a contar a vida dele toda. E o interessante, se você parar para perceber, que quando você entra numa fila e começa a dialogar com alguém, faz amizade, que você começa a contar os seus problemas, aquela pessoa, ela te interrompe, você nunca consegue terminar, porque ela sempre tem um problema maior para te contar. É pessoas não ligadas com o céu, pessoas não ligadas com o Espírito Santo, que é preciso desabafar os seus problemas, contar aquilo da qual suas emoções estão afloradas. Mas nesta noite, eu quero te contar um texto da Bíblia Sagrada, que vai mudar o seu entendimento sobre as suas emoções. Quem sabe você já leu, está encontrado em Gênesis capítulo 12, da qual nos diz assim, que o Senhor manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, da terra do seu pai, da casa do seu pai. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu da terra, da sua parentela, mas ele trouxe fragmentos junto com ele. Deus manda que ele saia da terra e da sua parentela, ou seja, para sair ele e a sua esposa. De repente, vem um sobrinho junto, chamado Ló. E quando nós lemos a Bíblia, nós passamos a ver algo interessante. No capítulo de número 12, eles começam a jornada pobres, pedindo guarita. Mas agora no capítulo 13, da qual nós queremos falar nesta noite, os dois já se encontram ricos, prósperos. E eu entendo algo da parte de Deus. Abraão tinha uma promessa. Ló seguiu Abraão. E o interessante é que a promessa que Abraão tinha atingiu Ló. Até aí legal. Mas a palavra de Deus que disse para eles foi: sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, não era para levar fragmentos junto com eles. Então agora no capítulo de número 13, se eu não me engano, começa-se uma confusão. Os pastores de Ló, juntamente com os pastores de Abraão, começa-se uma briga. Olha o nível que chegou. Chegou um nível deles começar a discutir. O nível da discussão foi tão grande que Abraão, o homem mais inteligente, o homem mais sábio daquela relação de tio para sobrinho, ele vira para o sobrinho da seguinte forma e diz da seguinte maneira: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Chegou um nível ali da família de se separar. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer nesse texto. Tem relacionamentos que você trouxe na sua vida até hoje que não era para ter trago. Tem coisas na sua vida que você trouxe até hoje que não era para ter trago. Era para ter deixado lá em Ur dos Caldeus. Não sei se você está conseguindo entender aquilo da qual eu quero passar para você nesta noite. Mas até aqui você trouxe relacionamentos que não era para ter trago. Porque certos relacionamentos nos afasta do contato direto com Deus. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus agora, o interessante é que quando Abraão ele se separa de Ló, Deus volta a falar com ele. E eu vejo algo interessante, que Abraão estava caçando a terra prometida, aquela terra que Deus prometeu para ele. E agora quando há separação, Deus fala com ele que ele está na própria terra. Às vezes há amizades, às vezes há um círculo que você vive e anda, que te impede de ver as coisas e as promessas de Deus que Ele tem para a sua vida. Hoje é noite de separação de relacionamentos que atrapalham a sua condição de chegar com Deus. Eu não quero te dizer aqui nesta noite que é para você largar a tua esposa, e muito menos largar o teu marido.
É relacionamentos de amizade que estão chegando até a sua casa, que estão te atrapalhando de enxergar e encontrar até Deus. O interessante é que nós percebemos que quando não houve a separação, não houve o cumprimento da certa promessa. Enquanto não houve a separação, não houve a visão da promessa. Às vezes você tira um tempo para desabafar com os amigos, que não é para ser desabafado. É controlar nossas emoções, é controlar o nosso sentimento. Nós pensamos, nós guardamos dentro do nosso entendimento o que significa emoção, e agora nós vamos efetivar aquilo da qual nós pensamos. Então nós temos que contornar e chegar até o primeiro. Nós temos que controlar os nossos pensamentos para não chegar nas nossas emoções, para nós não executarmos aquilo da qual vem aos nossos pensamentos. A inteligência emocional é controlar os pensamentos, ouvir mais e falar menos. Às vezes não conseguimos entender o que o nosso próprio cônjuge quer falar conosco. Às vezes não conseguimos contemplar e entender os sentimentos da nossa própria casa. Nós vemos adolescentes nos dias de hoje que não pode ouvir um não, e é que aquele não eles desabala, eles vão para os remédios depressivos. O não tem atrapalhado muitos adolescentes e jovens nessa geração de hoje. Não foram jovens preparados, fortificados emocionalmente para tomar-se um não. Porque nós vivemos em períodos difíceis, que nossos pais não puderam dar, nós queremos dar para nossos filhos. E assim vai ser sucessivamente, nossos filhos vão dar aquilo da qual nós não podemos dar para ele, e assim vai acontecer. E nós não aprendemos no decorrer desse caminho, apresentar aos nossos filhos as dificuldades que a vida, que o sistema, que nós habitamos, nos traz nesta noite. Que nos traz por essa vida. A vida, ela tem aflição. Na vida ela tem espinhos. Na vida ela tem pedras. Na vida nós temos ferida. Na vida, no decorrer da vida, nós temos mágoas. Mas Jesus disse, se nós temos bom ânimo, nós tiver bom ânimo, nós vamos vencer tudo isso. Mas o interessante é que nós não conseguimos entender emocionalmente as pedras, os espinhos, as feridas, as marcas, os términos de relacionamento. Nós trazemos isso para a nossa vida, reflete na nossa família, reflete na sociedade, reflete na igreja da qual nós congregamos. Se nós não aprendemos que nós geramos as nossas emoções, não conseguimos viver numa sociedade, nós vamos entender algo interessante. Entender algo que Abraão depois entendeu. E o interessante é que a partir desse momento, agora Abraão ele começa a ter um contato maior com Deus. As dificuldades elas começam a ter, mas elas começam a ser com menos proporção. É preciso cortar relacionamento na sua vida. Às vezes, pessoas que entram dentro do seu lar, e entram dentro do seu lar, você não sabe com a forma do coração, com a forma do entendimento. Às vezes estamos vivendo num mundo tão invejoso, que a pessoa não pode ver você comprando uma caneta Bic, que ela quer comprar uma caneta Bic igual você. Nesta noite, é necessário cortar relacionamento. O interessante é que após o relacionamento ser cortado, algo surpreendente acontece. Para onde Ló foi, Deus vai destruir aquela cidade. Abraão ele intercede por Ló. Às vezes cortamos relacionamento, mas não precisamos largar a pessoa abandonada. Quando nós vemos ela, às vezes quem sabe em perigo, temos que interceder através do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você para aquela pessoa. E o interessante é que após a briga, eles tiveram uma briga, eles tiveram um desentendimento. Isso foi notório dentro da Bíblia. Mas Abraão não deixou de orar e velar pela vida de Ló perante a Deus. É necessário cortar relacionamento, sim. Mas nós temos que ter aquelas pessoas debaixo dos nossos joelhos e orando. O interessante que segue, eu estou resumindo, porque o horário já está muito avançado. E nós não vamos conseguir terminar. Agora Abraão, ele tem um filho, o filho da promessa chamado Isaac. E o interessante é que agora Abraão, ele esquece um pouco Deus. E agora o Deus dele se torna Isaac. Tudo na vida dele é por conta de Isaac.
Isaac para cá, Isaac para lá. Isaac é meu filho prometido, Isaac é aquele da qual Deus prometeu. Ele corta um pouco a ligação com Deus. Às vezes Deus nos dá algo para a nossa vida, e nós não temos emoções suficientes para gerar aquilo da qual Deus nos deu, para governar aquilo da qual Deus nos deu, para administrar aquilo da qual Deus nos deu. Abraão, naquele certo momento, ele não teve experiência emocional, inteligência emocional, para administrar o Isaac na vida dele. Às vezes Deus nos dá um Isaac, e nós não temos a inteligência emocional para administrar o Isaac nas nossas vidas. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos algo surpreendente, algo que aconteceu uma vez só e algo sobrenatural. Deus vem para Abraão e fala: pega o menino, e você vai trazer esse menino, esse Isaac, esse menino que eu te prometi, e vai colocar como sacrifício. Abraão andava com Deus, tinha entendimento de Deus, ele não questiona Deus. Pela manhã, ele pega a mão do seu Isaac, do seu filho amado, do filho da promessa. Pega a lenha, o cutelo, pega o fogo e vai a montanha em cima. O menino era acostumado e tinha liberdade com o pai. Ele pergunta: pai, estou vendo a lenha. Pai, estou vendo o cutelo, a faca, para matar o animal para o sacrifício. Estou vendo até o fogo, mas cadê o cordeiro? Eu imagino essa frase dentro do coração daquele pai, e agora eu consigo contemplar a inteligência emocional dele. Foi muito forte, porque ele poderia cair em joelhos chorando e lamentando a Deus, e pedindo a Deus para que não levasse o seu filho. Ele poderia ter voltado para trás com essa pergunta, porque o seu prometido ia ser morto dentro de um altar. Mas de repente, agora ele começa a controlar e a entender o que é inteligência emocional. Ele vira para o seu filho e diz: Deus proverá. Sabe o que eu entendo com essa frase, Deus proverá? Eu entendo que se o problema for grande e nós colocarmos na mão de Deus, Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Ele é o único que pode governar os nossos problemas. Olha a inteligência emocional que Abraão teve. Olha o ensinamento que Abraão dá para o filho ali. Ele chega. Abraão pede para que Isaac deita sobre o altar. O menino se deita sobre o altar, porque obedecia ao pai. Eu não sei se Abraão amarrou Isaac, mas eu acredito que deve ter amarrado Isaac para o sacrifício. Quem sabe Abraão agora pega-se uma pedra e começa a molar o cutelo, a molar a faca. E agora Abraão, ele fecha os olhos e começa a correr em direção ao menino para entregar como sacrifício ao Senhor. Às vezes nós temos que entender que Deus nos deu, mas só Ele tem o direito de tomar. Abraão, ele entendeu algo interessante ali. Abraão entendeu que Isaac Deus deu para ele, mas também Deus pediu. Às vezes não conseguimos abrir mão daquilo da qual Deus nos deu, quando Ele também nos pede. Às vezes pensamos da seguinte forma, da seguinte maneira: se Deus me deu, Ele não tem direito de tomar, porque Ele prometeu. Mas Deus é Deus, com Deus não se discute. Se Ele deu, Ele deu, mas se Ele pediu, Ele também, nós temos o direito de devolver aquilo. O interessante é que ele fecha o olho e corre em direção ao menino, para imolar o menino como sacrifício, assim como Deus ordenou. Mas no meio do caminho, algo acontece sobrenatural. Deus interrompe Abraão de matar o menino conforme Deus mandou. E eu aprendo algo riquíssimo aqui nesta noite. Não como Deus interviu, porque Deus é Deus e Ele intervém em qualquer situação, mas aquilo da qual o menino passou naquele altar. O menino, ele entendeu, e conforme, quem sabe, quando o pai foi desamarrando as amarras das suas mãos e tirando ele do altar, acredito eu que Isaac entendeu algo sobrenatural de Deus ali. Isaac entendeu o que é a obediência do filho com o pai. Agora eu não falo de Isaac com Abraão, eu falo de Abraão com Deus. A Isaac trouxe para a sua vida o amor supremo. Não é o amor de Deus para com seu
de pai para com seu filho. O amor supremo é do ser humano com Deus e de Deus com o ser humano. Nós temos um amor sim do filho para com o pai, mas Deus sobre todas as coisas. Eu deixo para você essa palavra nesta noite. Pense menos, pense mais e fale menos. Age mais e fale menos. Busque mais a Deus e age mais. Controla os seus pensamentos, controla os seus sentimentos, porque coisas grandes o Senhor fará na sua vida. E eu, em Cristo Jesus, eu agradeço a minha oportunidade nesta noite. Graças a Deus. Maravilha, né, meus irmãos? A palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Nós estaremos orando a Deus nessa noite, meus irmãos. Tenho certeza que essa palavra ela veio de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, para você que está aí nessa noite nos ouvindo, né? Tempo de pandemia, isolamento social e muitos questionamentos, muitas coisas têm passado dentro dos nossos corações, das nossas mentes, mas nessa noite o Senhor ele trouxe uma palavra para nós nessa noite. Uma palavra para nós estarmos mais próximos de Deus, estarmos confiando mais na providência e no agir do nosso Deus. Perceba nessa noite, meus irmãos, que Deus ele tem falado conosco nessa noite. Amém? Deus ele tem falado com cada um de nós. E eu sei que nessa noite, cada um de nós tivemos a sensibilidade de entender o que Deus estava falando comigo. Deus falou comigo, a minha parte eu peguei aqui nessa noite. Eu acredito que Deus falou com alguém aqui nessa noite, a parte dele ele pegou. E eu acredito que Deus falou com você aí também na sua casa, que você vai pegar aquilo que é a sua parte dessa mensagem nessa noite, e que haverá mudanças, né? Haverá corte de relacionamentos, né? Algumas coisas nós vamos deixar para trás, alguns fragmentos não vão nos acompanhar mais a partir de hoje. Meus irmãos, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu estou esperando Jesus hoje. Se ele voltar hoje, oh maravilha, quem dera se Jesus voltasse hoje. Mas só que se Jesus não voltar hoje também, meus irmãos, se Jesus ainda demorar 10, 20 anos para voltar, nós temos condições de ser uma igreja melhor amanhã do que nós estamos sendo hoje. Porque o Senhor está nos fortalecendo. O Senhor está nos fortificando com a sua graça e com a sua poderosa palavra. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós te bendizemos, nós te glorificamos pela tua palavra, porque o Senhor tem falado conosco, meu Deus. Pai, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem sido fiel, ó Deus, com as nossas vidas. Eu sei que o Senhor nessa noite está renovando, está curando. Eu sei que nessa noite o Senhor está restaurando. Eu sei que nessa noite, ó Deus de poder, o Senhor está abrindo portas para que promessas sejam cumpridas, para que pessoas, ó Deus de poder, venham sair da opressão, da depressão. Pessoas, ó Deus, venham crescer espiritualmente, venham desenvolver-se espiritualmente na tua presença. Pai, eu sei que corações estão sendo sarados nesta noite. Eu sei que mágoas, ressentimentos estão sendo deixados para trás nesta noite. Eu sei, meu Deus de poder, que um amadurecimento espiritual está acontecendo em muitas vidas nessa noite para a glória do teu nome. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu quero pedir a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre a tua obra. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casamento. Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre a saúde emocional do teu povo, a saúde psicológica do teu povo, a saúde espiritual do teu povo, a saúde física do teu povo. Pai, repreende, meu Deus, a ansiedade, repreende a opressão, a depressão, repreende a pressão alta, repreende a diabetes, repreende, ó Deus, o infarto, repreende, meu Deus de poder, tudo aquilo que não glorifica o teu nome. Quantas pessoas, ó Pai, doentes emocionalmente, ó Deus de poder, quantas pessoas têm sido atingidas por enfermidades que estão às vezes na mente, estão às vezes no coração, estão na alma, no centro das emoções. Mas nessa noite a tua palavra, Pai, é uma palavra viva, a tua palavra é uma palavra eficaz, a tua palavra é uma palavra poderosa, que vai aonde precisa ser feito, ó Pai Santo, e faz o efeito necessário. Por isso, ó Deus de poder, eu peço a bênção do Senhor sobre aqueles que nos ouvem, sobre aqueles que vão nos ouvir.
Deus, manifesta o teu poder e a tua graça, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, meu Senhor, em o nome poderoso de Jesus, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus, em especial os irmãos aqui da congregação do Bairro Novo Horizonte, os irmãos de todo o campo que estão nos ouvindo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, viu? Quarta-feira, irmãos, se os trabalhos não voltar normalmente, nós ainda não temos uma data certa para os trabalhos voltar, nós estamos aguardando, mas se não voltar, nós estaremos aqui ministrando uma palavra de Deus ao coração dos irmãos, viu? Nós, se Deus permitir, nós vamos dar sequência à revista da Escola Dominical aqui em nome de Jesus, viu? Aí os irmãos que não pegou a sua revista, procura a irmã Cátia, a irmã Cristiane, irmão Arlindo. Irmão, a revista veio uma bênção do trimestre esse mês, viu? Nós temos muito que aprender com a palavra do Senhor nosso Deus. Às vezes, né, você está em casa, você tem mais tempo para ler, tem mais tempo para estudar, mais tempo para pesquisar. Então pega a sua revista, faça isso, seja abençoado, seja edificado e seja um canal de bênção na vida de alguém também, viu? Deus te chamou para ser um abençoador. Você abençoa o seu lar, abençoa o seu vizinho, abençoa as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão no seu trabalho. Ore por eles, abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço aos irmãos todos. Deus os abençoe. E a paz do Senhor Jesus para todos nesta noite. Deus abençoe.